Daniel Duncan Palma! Palmas pro Saulo, gente, palmas. Yes. E aí? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eita, rapaz, quanta gente. Mas eu tô feliz de estar aqui com vocês e eu queria fazer hoje uma coisa diferente. Não é muito humorista, não é muito saudável fazer isso, né? Mas os últimos dias foram bem interessantes, né? E eu queria comentar umas coisas que aconteceram aí nos últimos dias, porque, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu estou começando a desconfiar que a família Bolsonaro não é muito honesta. Assim, vocês... Porque eu não sei como é que foi a semana de vocês, assim, né? Mas falta muito pouco para o Flávio Bolsonaro enfiar um detergente IP no cu para mudar de assunto. Porque... Meu Deus, eu vejo ele fazendo bucaque com detergente IP. Assim, Porque, rapaz, eu parei de rir há 15 minutos atrás. Porque, olha, realmente, eu queria... Não sei se tem humoristas aqui, né? Às vezes vem uns colegas assistir o show, né? Mas eu queria prestar aqui minha solidariedade aos humoristas de direita. Não, de coração, de verdade. Porque deve ser muito difícil. Você está num país onde um senador está derretendo comicamente com uma fraude, roubando idoso. E você não pode fazer uma piada sem ofender a pessoa que está na frente. Isso deve ser muito triste. Então fica aqui a minha solidariedade, né? Mas eu estava pensando esses dias, eu acho que por isso que a gente tem que parar de tentar combater a corrupção nesse país, assim, porque olha o tanto de entretenimento que esse negócio produz pra gente, assim, né? Tipo... Não, de verdade, vocês acham que os caras lá na Finlândia se divertem assim? Claro que não. Óbvio que não, e tem o IDH alto, né? A gente tem meme, e aí? A gente não tem meme aqui, né? Porque realmente tem que trocar aí o slogan da bandeira de ordem e progresso para de tédio ninguém morre. Porque de verdade, o quão engraçado é um cara que andou a semana toda com uma camiseta escrito o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. E agora a gente descobriu que uma camisa melhor seria o Pix é do Bolsonaro, quem fez foi o Vocara. Porque... Realmente... Porque, bom, para quem está vivendo aí numa caverna, aconteceu isso, né? Descobriram aí que o filme do Bolsonaro, o Dark Horse, foi financiado pelo Vocaro, por intermédio do Flávio, um patrimônio de 134 milhões para fazer o filme. Você tem noção disso? 134 milhões o Flávio pediu para o Vocaro. Ele perdeu uma ótima oportunidade, o Vocaro, de falar, caralho, que facada. Perdeu uma ótima oportunidade, né? Pessoa sem humor é uma coisa... Mas foi isso, né? 107 imóveis e caiu esse aí. Caiu essa casa aí do Flávio. Mas eu queria dar um contexto para vocês, né? Porque a gente é bombardeado com um monte de coisa, né? Mas é legal a gente ter um contexto das coisas. O que aconteceu? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Flávio, ele não falava do Banco Master. Vocês já repararam? Ele não falava, né? Falava uma palavra. Aí o que mudou? Porque semana passada, o Ciro Nogueira, ele recebeu uma visitinha da Polícia Federal, né? Que estava fazendo lá umas investigações do Banco Master, porque a polícia descobriu que o Ciro Nogueira recebia uma mesada de 500 mil do Vocaro, viagens internacionais e hotéis de luxos, tudo bancado pelo Vocaro, né? Olha a esperança para quem achou que não ia conseguir um sugar daddy depois dos 40 anos. O Ciro Nogueira conseguiu. Não desista dos seus sonhos, né? Porque é basicamente isso, a maior revelação aí da Operação Compliance Zero, né? Que é a identidade do maior sugar daddy desse país, que era o Vocaro, né? É verdade. Mas, assim, no caso do Ciro Nogueira, o Vocaro era uma coisa meio no sigilo, assim, né? É uma coisa meio... né? Namorado do Gugu, assim, uma coisa meio... Não era uma coisa explícita, mas era o sugar daddy, né? O Vocaro era o sugar daddy do Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira era o pereleco do Vocaro, era o pereleco dele. Né?
E ele bancava tudo. Bancava hotel, bancava restaurante, bancava cartão de crédito. Né? Era, no Sugar Daddy não, é o canavial inteiro. Né? Isso aí já... Porque olha que coisa maluca, né? O cara pagava cartão de crédito, que era pago pelo Vorcaro, viagens internacionais, imóveis que o Ciro Nogueira tinha, que era pago pelo Vorcaro. Né? Você tem noção que se o Ciro Nogueira entrar com um reconhecimento de união estável, ele vai ganhar? Você tem noção disso? Ele vai ganhar. Porque eu tenho certeza que o Vorcaro mandava umas mensagens pro Ciro Nogueira assim de manhã: bom dia, linda, eu tenho certeza. E o Ciro Nogueira respondia: Paula, quero beber um Negroni com você. Mas é isso, cara. Se a gente fosse fazer um PowerPoint, assim, um PowerPoint honesto, né, o Ciro Nogueira ia estar no meio desse PowerPoint, assim, porque ele é tipo o Forrest Gump da corrupção brasileira, assim. Porque o que acontece? O Ciro Nogueira, ele era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, né? E ele também era o vice dos sonhos do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Né? Então, quando o Ciro Nogueira recebeu a visita lá da Polícia Federal, o Flávio, do mais absoluto nada, pegou uma camiseta branca, foi descabelado, gravaram um vídeo falando: tem que investigar mesmo, e quem me conhece sabe. E aí foi ótimo, porque ele publicou esse vídeo, acho na sexta-feira, ou na quarta, sei lá, alguma coisa assim. 2 dias depois, o Intercept me aparece falando essa história de que o filme do Bolsonaro, o Dark Horse, foi bancado pelo Vorcaro em 134 milhões de reais. Né? Você vê que realmente é uma crítica válida para o Brasil. Né? A gente realmente só sabe fazer filmes sobre ditadura e exaltando bandido, né? Porque... foi outro filme que a gente fez. Porque o Intercept fez isso. Olha, eu gosto muito desse jornal. Uma salva de palmas pro Intercept, porque... Não, verdade. Porque a gente tem que valorizar a mídia independente, porque é a segunda vez que o Intercept salva a gente. Já pararam para pensar nisso? Segunda, porque foi eles também que soltaram o negócio da Vaza Jato. Exatamente, né? A segunda vez que os caras salvam a gente de um futuro terrível, né, com bom jornalismo. Né? O Intercept é tipo o CQC ao contrário. É tipo o CQC ao contrário. Mas realmente, cara, o roteiro desse país é bom demais, né? Porque parece assim que foi escrito por um roteirista em surto psicótico, assim, né? Porque como é que pode, né? As pontas tá tudo se amarrando, né? O dinheiro do filme lá do Pastel de Bosta, né? Que todo mundo sabia que estava vindo de algum lugar muito errado, veio justamente, né, do caso lá de roubando dinheiro de velhinho, de idoso, né? Realmente as pontas tudo se conectando, assim, é uma coisa que causa inveja ao Valcir Carrasco, assim, ele vê uma coisa dessa, né? E realmente é uma coisa assim muito cinema, assim, é cinema demais, né? Se a Polícia Federal não mudar o nome da operação para absolutamente cinema, eu vou ficar muito chateado, assim. Tem que mudar para uma coisa assim, né? Para fazer jus à operação, né? Operação Luz, Câmera e Prisão, talvez. Não sei. Ou então Operação Todo Mundo em Pânico. É o nome. Porque realmente cinema demais, assim, sabe? E eu gosto demais da sutileza da família Bolsonaro. Gosto muito, que encontrou uma forma muito discreta de lavar dinheiro, lançando um filme em território nacional. Realmente é uma inteligência, assim, é uma sutileza, assim, de um acidente de moto, assim, é uma coisa... E aí caiu essa bomba, né? E todo mundo ficou em choque, né? Porque todo mundo ficou pensando, gente, como é que pode, né? Um banco que ninguém tem conta. Ninguém tem conta. Ter tanto dinheiro assim, de onde que saiu isso? Né? Todo mundo ficou maluco, assim. Eu fiquei o dia todo vendo as coisas, né? O Reinaldo Azevedo entrou no ar igual o Pink Blinders, assim, com a boina. Caralho, esse dia foi sensacional, né? E realmente foi um baque para todo mundo, porque eu não sei se vocês repararam, mas durante os últimos 2 dias, o Nicolas Ferreira ficou calado. Calado. E olha, pensando bem, 134 milhões para calar o Nicolas Ferreira, saiu barato. Assim, opinião minha, tá? Saiu bem barato. Saiu muito barato. Porque foi isso, cara. Porque essa foi a primeira coisa, né? O meu amigo o Saulo comentou aqui, né, que assustou, né, todo mundo, né, que é o valor, né, do filme, né, 134 milhões para fazer um filme sobre um velho de tornozeleira e comendo farofa, derrubando do prato. 134 milhões. Porque, não, desculpa, assim, não quero desmerecer o trabalho do Jim Caviezel. Longe de mim, né, que fez A Paixão de Cristo,
né? Que aliás, eu tô querendo reassistir a Paixão de Cristo, só para ver o Bolsonaro apanhando. Tô querendo ver. E... Não. Longe de mim desmerecer a carreira desse grande ator. Mas realmente, o papel do Bolsonaro é o papel mais fácil do mundo. Não é? 70% do filme é você numa maca de hospital. Pronto. O laboratório é o quê? Aprender a soluçar. É só isso que você precisa saber. Muito fácil. Mas realmente, assustou todo mundo esse valor, né? 134 milhões, né? E o pessoal comentou, né, isso, né? Que é um valor que quando você põe na ponta do lápis, é mais caro que filme da Marvel, gente. Vocês têm noção disso? A gente poderia fazer um filme de super-herói do Bolsonaro. É. O homem soluça, um soluço verso. É, a gente poderia fazer. Poderia. Eu não sei se tem produtores de cinema aqui, eu tenho até a história já. Já tenho. É a história de um carioca que é mordido por um vagabundo e vira o Bolsonaro. Aí altera o DNA dele e vira o homem soluço. No soluço verso. Mas... Porque, assim, claramente tinha uma falcatrua aí no meio, né? Desse negócio. Tinha, com certeza. Porque... Vocês viram o trailer do filme? Não viram? Assistam. Não, vale a pena assistir. Porque não se justifica. 134 milhões, assim. Porra, a maquiagem parece do táxi do Gugu. Assim, não se justifica. Não se justifica, de forma alguma. Não, sério, você que não viu aí, assiste, velho. Assiste, de verdade, assim, porque, meu Deus do céu, assim, é uma coisa terrível lá, o filme, assim. Você vê, parece o Silvio Santos do Leandro Hassum, assim, o cara com a... Não, você vê o filme, você não sabe se é uma biografia do Bolsonaro ou do Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. E 134 milhões foi o que o Flávio pediu pro Vorcaro. O orçamento total do filme é 234 milhões. Verdade. Num filme roteirizado pelo Mário Frias. Né? Que teve trabalhos incríveis aí, né? Como, né, Mutantes e Caminhos do Coração, da Record. Né? 234 milhões, né? E, olha, eu espero um CGI de primeira nesse filme, tá? Porra, eu espero efeito especial de primeira. O mínimo que eu espero de um filme que custou 234 milhões é eu levar uma facada na sessão para ter uma imersão, assim, bem profunda. É o mínimo que eu espero. Porque, porra... E, de fato, teve efeitos especiais bem caros no filme, né? Porque eles tiveram que fazer o Bolsonaro trabalhar dentro do filme. Isso é caríssimo, né? Tem que vestir as pessoas de verde, assim, é uma coisa caríssimo, né? Mas é isso, cara. O Saulo comentou, né, cara? O filme, se você realmente pôr na ponta do lápis, ele custou mais caro do que o dobro dos filmes brasileiros que a gente viu aí nos últimos anos, né? Que ganharam prêmios, né, na última década, e custou mais caro do que isso, né? E o Flávio Bolsonaro falava que era uma produção independente. Independente de leis, normas, vergonha na cara. Independente de muita coisa, né? Mas é isso, o Flávio Bolsonaro conseguiu aí arrecadar 234 milhões. Olha, candidato a presidente eu não sei, mas eu não vejo a hora do Lula colocar ele no Ministério da Cultura para conseguir recursos para o MINC, né? Ia ser né? Para ajudar aí o cinema nacional, né? Porque a gente vê que o Vorcaro realmente tinha muitas amantes, né? O Flávio era o amante da sétima arte, né? Depois do José Padilha vem o José Quadrilha, mas porque é isso, o cara arriscou a carreira dele para fazer um filme e fuder com o pai dele. É André Surak da política. É André Surak da política. Mas... Mas aí o Intercept soltou, né, essa grande matéria. Né? E o interessante dessa matéria foi que o Intercept, eu gosto que eles têm assim, uns requintes de crueldade que eu gosto. Eu gosto, porque eles vão soltando as coisas aos poucos. Já repararam? Os bichos vão soltando as coisas. Primeiro eles soltaram umas conversas de zap, que não é grande coisa, né? É conversa de zap, tá? E aí soltaram lá as conversas, né? E assim, o nível de chinelagem das conversas, porque você vê que o nepotismo, assim, realmente é uma coisa... Porque os caras... o cara é o senador da República, né? O Flávio Bolsonaro. E o bicho não tinha um assessor para ir lá negociar a propina para ele. Não tinha. Não tinha um assessor, não tinha. Às vezes porque, enfim, eram todos fantasmas, né? Mas né, a reunião dele era com um tabuleiro Ouija, né? A reunião de gabinete. Mas assim, o cara tava negociando, cara, propina por WhatsApp. Sabe? É um nível de chinelagem, de amadorismo, assim, que dá até raiva, né? Porque vê se o Renan Calheiros ia fazer um negócio desse. Não é? O Romero Jucá, assim...
Porra, um Rory, jamais ia fazer isso. Jamais. Esse nível de chinelagem. Não, o Paulo Maluf tá puto em casa. Mas com certeza. Porra, o cara aí construiu toda uma carreira, né? Uma reputação dos corruptos. Aí aparece a família Buscapé pra fazer um negócio desse, né? Sabe, uma família que não sabe nem abrir uma conta no paraíso fiscal. É tudo no Pix. Sabe, a gente tá sendo assaltado por camelô da Feira do Rolo, gente. Isso não tá certo, não. Mas é. E aí eu trouxe aqui para vocês as conversas do Vorcaro com o Flávio, porque são conversas, assim, reveladoras, né? São muito reveladoras. Primeiro que a gente descobre nas conversas, né, que o Flávio, ele é um daqueles malas que manda perguntando se pode ligar. Isso é bem revelador. E é muito interessante, assim, porque... Eu não sei se vocês leram a conversa. Viu, né? Chegou em todo mundo, né? Porque eu não sei se vocês repararam na conversa, mas o Flávio tá o tempo inteiro tentando marcar uma reunião com o Vorcaro. E ele tá o tempo inteiro fugindo do Flávio, assim, sabe? Como se fosse um espírito obsessor, assim. Não, o Vorcaro fica dando ghost no Flávio toda hora, assim. Porque, às vezes, assim, é muito interessante porque o Flávio, ele responde às mensagens do Vorcaro em coisa, assim, de 1 minuto, né? E todo mundo sabe, né? Que todo homem que responde uma mensagem em 1 minuto, ou ele tá desesperado ou apaixonado. Todo mundo sabe disso. Às vezes os dois. Às vezes... E o Vorcaro, assim, às vezes demora 1 hora, 2 horas para responder, assim. É triste quando o crush não é unilateral, assim, né? Mas... E o Flávio insistindo, assim, é uma coisa meio deprimente. O cara tentou marcar um encontro com o Vorcaro no dia 2 de novembro, dia de finados. Às vezes para comemorar a candidatura dele, né? Mas eu trouxe aqui para vocês essas conversas porque tem uma coisa interessante, porque, assim, enfim, eles ficam tentando marcar encontros e tal, mas tem uma hora lá que o Flávio mandou uma mensagem assim para ele, que do mais absoluto nada, falando assim: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraço. Porra, parece uma conversa do Grindr, não parece? Não... Porque a gente vê aqui realmente que o crime leva o ser humano para situações assim degradantes, né? Tipo, virar amigo do Flávio Bolsonaro, assim. É uma coisa... E aí é interessante, porque depois que ele manda essa mensagem, o Vorcaro manda uma imagem de visualização única do Flávio. E todo mundo sabe o que é nisso. Né? Claramente é nude, claramente é nude. É nude. É nude, eu sei que é nude. Eu sei que é nude porque o Flávio responde: amém. Que é a melhor resposta que você poderia dar para um nude, não é? Porra, próxima vez que você receber um nude, manda essa resposta: amém. Daí o Vorcaro mandou a piroca para ele, eu tenho certeza, mandou. No caso dele, a piloca, né? Mandou a piloca pro Flávio e na sequência pediu uma foto da rachadinha. Mas Mas, além dessa broderagem rolando solta aqui, tem os áudios. Porque é isso. Mandou primeiro as mensagens, aí o Intercept falou: calma aí, que tem mais. E mandou os áudios com o Vorcaro, né? E é muito interessante porque, assim, o Flávio, ele tem áudio com o Vorcaro. O marqueteiro do Flávio tem áudio com o Vorcaro. O Ciro Nogueira tem áudio com... Assim, o Flávio tem uma relação mais íntima com o Vorcaro do que eu tenho com meus pais, assim. É uma coisa... E eu trouxe aqui para vocês o áudio do Flávio com o Vorcaro para a gente analisar essa conversa nos mínimos detalhes, porque tem coisas bem interessantes aqui, né? Primeiro, assim, não é uma conversa de inteligência artificial. Muita gente desconfiou isso, né? Assim que saiu, é natural, né? Essa coisa da inteligência artificial está por aí, né? Mas não já foi confirmado, não é o Flávio, até porque a inteligência artificial é inteligente, né? Então... ela jamais confessaria crimes no Zap, né? A inteligência artificial, né, ela pensa um pouquinho, raciocina, faz cálculos e vê o que é melhor. Mas o Flávio começa o áudio, que é um áudio do Flávio, que ele chega assim e fala pro Vorcaro: irmão, ele só chama ele assim, né? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. É impressionante como sempre que alguém começa um áudio com essa frase é porque coisa boa não vem, né?
Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Você vê, né? O cara viu o pai dele levar uma facada e o momento mais difícil da vida dele foi fazer um filme retratando esse momento. E aí ele continua assim, né? E você também, né? Eu sei que você aí está passando por um momento dificílimo. Né? Essa confusão toda aí, Vorcaro, sabe? Não saber exatamente como vai caminhar tudo isso aí. E apesar de você ter dado a liberdade pra gente, Daniel, da gente te cobrar, fico até sem graça de ficar te cobrando aqui, mas, né? Ele mandou esse áudio um dia antes do Vorcaro ser preso. Juro. Ô, cara, eu sei que você tá todo fodido aí, mas você tem 600 milhões aí pra me mandar? Mas é, o cara cobrando o maluco como se fosse um miliciano, assim, sabe? Como se fosse o urso mendigo do Pica-Pau lá. E o Flávio segue extorquindo aqui o Vorcaro, né? Igual o gênio recebendo o pedido do terceiro boquete. Ele vira pro Vorcaro e fala assim, mas enfim, é porque a gente aqui tá num momento decisivo, né? Do filme, e como tem muitas parcelas para trás, cara, tá todo mundo tenso, né? E eu fico preocupado aqui, né? De ter o efeito contrário daquilo que a gente sonhou, né? Você vê aqui que o Vorcaro, cara, com certeza ele tava ouvindo isso. Isso aqui tá no meio do áudio, tá? Eu tenho certeza que ele parou no meio do áudio assim e falou assim, caralho, mano, eu só queria chupar uma peleleca. Porque como é que eu vim parar nesse negócio aqui? Agora eu tô metido nesse filme. E aí o Flávio continua. Imagina, a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus. Os caras, pô, renomadíssimos no cinema americano. Eu nunca imaginei que a frase imagina a gente dando um calote no Jim Caviezel era uma coisa que eu precisava ouvir, assim. Porque e aí pode melhorar muito essa história, né? Porque pode vazar um vídeo do Jim Caviezel chamando o Flávio de caloteiro. Então isso aqui pode melhorar demais. E aí ele continuou, pô, ia ser muito ruim, né? Ia ter todo esse efeito positivo que a gente tem certeza que esse filme vai causar. Desculpa, eu tô tentando manter a seriedade, que metade difícil. Todo o efeito positivo que a gente tem certeza que esse filme vai causar, meu Deus, pode ter o efeito elevado a -1 aí. Você vê que matemática não é muito forte dele, né? E ao mesmo tempo, assim, você vê que o Flávio sofrendo todas as dificuldades de financiar um filme no Brasil, né? A gente vê que... Aliás, eu acho que essa deveria ser a desculpa do Flávio, né? Tudo isso que eu fiz foi em defesa do audiovisual brasileiro. Arrisquei minha credibilidade pelo cinema. E aí ele continua. Então, se você puder aí me dar um toque, uma posição, Daniel, porque a gente precisa saber o que vai fazer aí da vida, cara, porque tem muita gente envolvida, muita conta para pagar esse mês que vem também. Eu gosto que o desespero ao longo do áudio vai aumentando, assim, sabe? Ele começa, assim, se bancando como um sendador, né, no começo do áudio, e no final tá igual uma revendedora Avon, assim, pedindo as coisas fiadas. O cara se humilha. Ele tava quase falando... Ele ia terminar o áudio falando igual Cebolinha. Ele ia terminar... E aí, porque o que eu acho interessante é porque não tem uma contrapartida, né? Não é? Porque ele só fica cobrando o cara, né? Me dá dinheiro, me dá dinheiro. E não tem uma contrapartida. Porque assim, se eu for dar 134 milhões, se eu sou investidor, o mínimo que eu espero, porra, é a logo do Master piscando no filme inteiro igual o logo da Jequiti, assim, sabe? Fritando, assim. E não tem uma contrapartida. Ele só vai cobrando o cara. E agora aqui, velho, a reta final. Que a gente não pode vacilar, né? A gente tem que honrar os compromissos. Porque senão, a gente perde tudo, cara. Todo o contrato, perde os atores, perde o diretor, perde a equipe, perde tudo. Sério, eu mal posso esperar para ler a biografia do Jim Caviezel, assim, porque vai ser uma biografia muito interessante, né? Porque imagina um cara que dia desse estava no filme do Mel Gibson, de Jesus, e do mais absoluto nada. Ele tá esperando o Vorcaro fazer um pix para ele, assim. O cara, sabe, o Jim Caviezel atualizando o aplicativo do Banco do Brasil toda hora para ver se caiu. Sabe? Assim, é uma chinelagem. E aí ele termina o áudio falando assim, bom, cara, você podendo aí me dar um toque aí, irmão, desculpa o áudio longo, um abraço, fica com Deus, cara. Eu acho que esse aqui é o único aspecto humano que o Flávio demonstrou em muito tempo, né? A decência de se desculpar por mandar um áudio longo no Zap, né? Isso aqui... E realmente, assim, eu não sei o que pensar desse áudio aqui. Eu acho que, assim, eu não sei se tem gente, às vezes tem um pessoal do PT aqui nos shows, né? Usem esse áudio, por favor. Fala com o velho lá. Pelo amor de Deus, a gente precisa começar um debate com o Lula. A pergunta agora é do candidato Lula para o candidato Flávio. Flávio, por que você estava mendigando o Vorcaro? A gente tem que levar isso para frente, né? Porque
E o que me pega, cara, é que assim, isso que eu falei é verdade. Ele mandou esse áudio um dia antes do Vorcaro ser preso, né, da polícia bater lá e levar o cara. E às vezes eu fico pensando assim, o inferno que era a vida do Vorcaro, assim, porque todo mundo ao redor do cara só pedindo dinheiro. O tempo todo. O cara não tinha um amigo pra mandar um meme no Zap. Sabe? Não tinha uma tia pra mandar um gif de bom dia, assim, não tinha... Porra, e ainda teve que mandar a piroca pro Flávio, assim, então assim... Uma vida miserável, sabe? Uma vida miserável, né? Porque era isso, o cara só queria ficar lá com a namorada dele, que fala igual Cebolinha, né? Roubando idoso, é uma coisa simples. E não, cara, o cara ficou lá sustentando essa corja o tempo inteiro, né? O Vorcaro claramente é uma vítima de um relacionamento tóxico aqui. É uma vítima de um relacionamento tóxico, cara, porque ele ficava pensando, com certeza, gente, eu sou um ser humano também, eu tenho sentimentos, angústias, frustrações, eu não sou um caixa eletrônico, né? Porque pouco se fala da saúde mental dos mafiosos. Ninguém toca nesse assunto. É muito inviabilizada a saúde mental dos mafiosos, né? Por isso que o maluco tinha 9 celulares, tentando fugir dessa gente. Você sabe, as pessoas não... Pois é. Imagina o alívio que ele tá sentindo de finalmente ter sido preso. É pra eu pensar nisso? Às vezes foi ele mesmo que se denunciou pra Polícia Federal. Pra ter paz e ficar incomunicável com essa gente, né? Porque... Aliás, uma coisa que eu pensei relendo aqui tudo é... Vocês não se sentem mal, não, de serem as únicas pessoas em Brasília que não ganharam Pix do Vorcaro? Vocês não se sentem mal? Porque todo mundo ganhou. Só vocês que não ganharam. Poxa vida. E foi muito bom que, enfim, saiu essas conversas, né? E aí começaram a chegar as fofocas, né? Que é isso que é a parte boa. Começou a chegar as fofocas, né? Porque aí a casa caiu, descobriram que a conversa era verdade mesmo, começou a chegar as fofocas. E a primeira que me fascinou, assim, é que quem fez a intermediação entre o Vorcaro e o Flávio foi o ex-CEO do grupo, Léo Dias. Pois é, meu amigo, você vê que você fica 1 minuto fora da internet, você não entende mais o país, assim, Porque a coisa vai ficando cada vez mais surreal, assim. E o mais impressionante, o ex-CEO do grupo Léo Dias não é o Léo Dias. E ele fez a intermediação com, caramba, Jim Caviezel, Léo Dias. Meu Deus, o Vorcaro, assim, ele tá em todos os rolês, assim, né? Assim, realmente, o cara ganha do Ronaldinho Gaúcho nesse aspecto, assim, com certeza. E aí foi ótimo, porque depois que começou a sair essas fofocas, o Flávio começou a se explicar. Não, porque ele sempre negou, né, que conhecia o Vorcaro, né? Ele falou, não, esse maluco aí eu nem sei quem é. Aí vazou as conversas, pensando bem, até que a gente se conhece um pouquinho. E aí eu sei, cara, a família Bolsonaro, ela me dá uma certa esperança, assim, sabe? Me dá uma certa esperança, porque é tudo uns planos tão infantil, assim, de um vilão de filme infantil, assim, uma coisa tão burra, sabe? Assim, é uma coisa meio Scooby-Doo, assim, é uma coisa que me dá uma esperança, de verdade, assim, né? Não deixa, eu vou mandar uma gravação aqui em áudio no Zap, confessando meus crimes. É o Scooby-Doo todinho. Porque que a gente não pode negar, né? Que é uma família que tem um talento, né? Os caras sabem gerar provas contra si mesmos, assim, que é uma coisa impressionante. É um tesão, assim, um trambique, que é uma coisa que... E como é que pode, né? Um pessoal que mente tanto, não ser bom em mentir, né? É isso que me pega, assim, sabe? Não, porque assim, se eu vou me envolver com essas coisas e tenho que mentir, eu vou treinar, sei lá, vou fazer um curso um curso de teatro, alguma coisa assim, né, pra aprender a mentir. Não, os caras mentem muito mal, assim, né? Toda vez que o Flávio mente, acontece o contrário, assim. Eu tô torcendo pra ele jurar alguma coisa pela vida do pai dele. Só pra... Porque sempre o contrário acontece. Né? Mas isso porque é o filho mais inteligente do clã, tá? Tudo bem que o parâmetro ali também não é muito grande, mas assim, a régua é baixa, mas ainda assim Mas cara. E aí é muito bom, cara, porque o Flávio se explicando, assim, aí ele começa a falar que os áudios são verdadeiros mesmo, tal, não sei o quê. É muito impressionante como o Flávio Bolsonaro ele tem a mais absoluta certeza de quem vota nele é um completo imbecil, assim. É isso que me impressionante, assim, porque ele não esconde, né, as picaretagens, assim, sabe? Tipo, o cara odeia mais bolsonarista mais do que eu odeio bolsonarista. E eu não odeio pouco bolsonarista. E aí ainda ele trouxe provas que ainda nem chegaram. Isso que eu achei maravilhoso. Porque o jornalista soltou a conversa, soltou o áudio. Aí, de repente, o Flávio, no mais absoluto nada, falou, também pode vazar um videozinho aí da gente.
Porra. Você viu que a carreira do cara de senador afundou, já tá investindo no OnlyFans já, né? Você vê que... Um videozinho aí vai aparecer. O cara foi de eu não conheço esse sujeito pra... Até que rolou uma surubinha de leve. Mas tudo pelo cinema. E aí ele apareceu lá na Globo News, evidentemente, né? Foi lá na Globo News se explicar, né? E a melhor explicação que ele deu foi falando assim, 0 Rouanet. Que é uma lei que não contempla o cinema. Ele falou isso, 0 Rouanet, né? Porque que desculpa é essa, né? Peguei dinheiro sim, mas não tem Rouanet não. Porque assim, a lei Rouanet, não sei se vocês sabem, é um dos métodos mais legais que tem para conseguir investimento nos seus projetos. Mas o Flávio falou assim, não, essa é uma boa desculpa, falar que não tem lei Rouanet. Não, comigo é na ilegalidade mesmo, assim, não, a gente tem aqui critérios nessa família aqui, né? Ele falando, não, é dinheiro privado. É dinheiro privado de aposentados e pensionistas. Né? Qual é o raciocínio? É porque eu não entendo realmente o raciocínio que passa pra cá. Que ele... eu roubei, é meu, faço o que eu quiser. É privado. Eu não entendo, sabe? E é foda porque eu tenho certeza que o gado bolsonarista engole isso. Pô, os caras engoliram detergente, vai engolir isso aqui. É óbvio que vai engolir, sabe? E aí é maravilhoso, porque as fofocas foram chegando, né? E uma fofoca que chegou também foi que a produtora que fez o filme, que não recebeu, não recebeu um centavo dos 234 milhões. E o melhor, você sabe como que é o nome da produtora? Go Up Entretenimento. Que se você ler rápido, parece golpe entretenimento. Não receberam um centavo de todo esse dinheiro, né? O que prova aí que o Flávio é realmente um verdadeiro cristão, né? Por onde ele passa, ele leva um terço. E eu adorei que a direita não tancou isso. A própria direita não tancou o Flávio Bolsonaro. E aí começou assim, um festival de todo mundo largar a mão de todo mundo. Que foi, assim, maravilhoso, assim, sabe? Porque o Flávio fez isso, né? O Flávio Rachadinha rachou a direita também. Rachou, porque tudo que envolve o Flávio Bolsonaro tem rachadinha no meio. É impressionante, tudo. Certeza que no filme o diretor não falava corta, falava racha. Porque tudo envolve uma rachadinha. Tudo envolve. Mas foi isso, o Jim Caviezel conseguiu esse feito aí, né? Afundar o bolsonarismo antes da carreira dele. Olha que... E sério, começou esse festival assim, de todo mundo, larga a mão de todo mundo. Teve pastores evangélicos que falaram publicamente que não gostaram do áudio do Flávio, né? Tá certo, né? Pô, como assim, vocês lavam dinheiro e nem convidam a gente? Tá pensando o quê? Porra, tá achando que é bagunça? Mas... E eu fiquei feliz com isso, assim, sabe? Porque de saber que a direita se odeia mais do que a esquerda se odeia entre si. Assim, eu me dei uma esperança, assim, sabe? Porque não tinha nem uma hora da notícia que o Flávio tinha pegado dinheiro. O Zema me apareceu gravando um videozinho falando assim, eu ouvir você pedindo dinheiro do Vorcaro. Uma coisa terrível. E eu ouvo muito bem. Você tem noção disso, cara? O Flávio tomou um enquadro do Zema. Tipo assim, o cara já tinha a derrota, foi buscar a humilhação, assim, sabe? Porque é isso, né? E o Zema, ele... É engraçado porque o Zema, ele... Eu acho fofo, assim, acho bonitinho. Eu acho fofo. Porque ele gravou esse vídeo, que na cabeça dele ele falou, vou gravar esse vídeo, porque eu gravando esse vídeo, eu tenho chance de ganhar. Na cabeça dele, ele acha que vai ganhar isso, né? Porque o Zema, você sabe, né? Esse ano o Zema vai ser o Pablo Marçal da eleição. Vai ser o Pablo Marçal. Inclusive, se precisar de alguém para dar uma cadeirada nele, eu tô disponível. Assim, depois é só checar na agenda lá, Mas é isso, cara. O cara fez lá e é isso que é maravilhoso, assim, porque, como eu falei para vocês, o Intercept, eles têm esses requintes de crueldade, né? Que é bom. É bom demais. Porque eles esperaram o Zema soltar esse vídeo, falando, como assim você pegando dinheiro? Eu, um paladino da moral dos bons costumes e do dinheiro público. Como assim você está roubando pensionistas, Flávio? Eles esperaram o Zema falar. E no dia seguinte, eles me publicam
que o Partido Novo do Zema também ganhou dinheiro do Vorcaro. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Puta que pariu, Daniel. Vamos pegar o Zema e o Ibanez Rocha nada. Puta que pariu. Até o Zema vamos pegar. Mas vamos pegar o dinheiro. Mas foi isso, né? O Zema também ganhou, o Partido Novo, né? Também ganhou dinheiro do Vorcaro. Tô falando, só vocês que não ganharam. Só vocês que não ganharam. E aí ficou ótimo as manchetes, porque era isso, né? Pré-candidato à presidência da República que recebeu o dinheiro do Vorcaro acusa... Pré-candidato que... a presidência da República recebeu o dinheiro do Vorcaro. Porque foi isso, cara. E o que mais? Mas é isso. E os caras começaram essa briga entre eles, assim, né? E foi ótimo ver a cabeça dos caras, assim, entrando em parafuso, assim, né? Porque tem um perfil que eu sigo, que é um perfil muito cômico. Um perfil de meme, que chama Rodrigo Constantino. Já ouviu falar? É um perfil muito bom, tem no Twitter. Tem umas coisas engraçadíssimas, assim. Porque o cara começou a entrar em parafuso, assim. Porque ele falou assim, não, a gente tem que votar agora no Zema. Aí saiu a denúncia. Aí o cara... Assim, eu acho que até o final do mês, o candidato da direita vai ser o Padre Kelmo. Eu tenho certeza. Vai ser. Vai ser o Padre Kelmo. Vai ser. Até porque o único golpe do cara é ser padre, né? Então tá tudo bem. Né? É a única coisa. Mas cara, e assim, eu realmente, eu vejo essas coisas, assim, eu tento brincar e tal, mas eu vejo essas coisas, eu fico um pouco irritado, assim, porque realmente a gente não pode ter mais paciência com as pessoas que vão votar nesse sujeito, assim, porque, caralho, já aconteceu tudo, né? Matou gente na pandemia, roubou dinheiro de aposentado, nem o Velho Testamento teve tantos anúncios de pragas, assim, então, não é? Tipo assim, eu não sei como argumentar mais com a pessoa que vai votar nesse maluco, eu não sei, né? Porque os desdobramentos assim só iam piorando a situação, né? Aí hoje saiu que além de tudo isso, né, o Vorcaro, esse dinheiro que está envolvido o filme, está envolvido o banco, também estava envolvido o jogo do bicho. Quer dizer, né, como que pode, né, o jogo do bicho descer tão baixo assim? Porra, os caras conseguiram corromper o jogo do bicho, a única instituição que ainda funciona nesse país. Não. E aí agora os caras estão nessa, procurando candidatos novos, né? Essa é a discussão que está tendo dentro da direita, né? Porque a candidatura do Flávio ficou assim, sustentável. Assim, não que fosse antes sustentável, né? Mas agora ficou bem sustentável. Mas também culpa do Bolsonaro, né? Tipo, caralho, você vai escolher logo teu filho mais metido em trambique para se candidatar. E aí agora eles estão nessa discussão, né? Quem vai ser o candidato, né? Muita gente tá especulando que a Michelle vai ser a candidata, né? A Eva Braun da Shopee. Ela vai ser a candidata. E eu adorei, porque agora é só fofoca que está vindo. Quando começou essa conversa de que a Michelle poderia ser a próxima candidata a presidente lá dos caras, me vazaram um print de um grupo de WhatsApp de parlamentares bolsonaristas. Um grupo de WhatsApp que chama Amigos de Confiança. Acho que nem tanto, né? E é muito bom porque... Na conversa do grupo, né, tem um cara que fala assim, olha, gente, agora depois de tudo isso aí, só resta colocar a Michelle. Né? Aí vem um cara embaixo, um parlamentar, e responde assim, olha, se for para colocar a Michelle, eu prefiro votar no Lula. Vocês têm noção disso? Os caras são tão misóginos. A misoginia dos caras venceu o antipetismo. Vocês têm noção disso? Eu acho que é o único caso de uma misoginia positiva, né, que aconteceu, né? Mas é isso, né? Os caras estão querendo lá colocar a Michelle, né? E eu não sei, eu acho que ela não vai, não. Não vai, né? Não vai, né? Porque assim, porra, em 6 meses, olha o que fizeram com o Flávio. Imagina o que vão fazer com a vida de uma mulher que o único parente dela que não está preso é a filha, que é menor de idade. Tipo assim, ela não vai fazer isso. Ela não vai. Não de jeito nenhum. Não vai. Né? E é muito bom, porque assim, eu gosto de acompanhar realmente a família Bolsonaro, assim, é uma coisa fascinante. É fascinante. É um Succession, assim, feito pela Record, assim, é uma coisa assim, fascinante, assim, porque, de verdade, eu pagaria dinheiro para ver um pay-per-view agora da casa do Bolsonaro. Nossa, eu pagaria dinheiro, assim, sabe? Tipo, pra ver, assim, porque saiu ontem, né? Não sei se vocês viram, que teve brigas na casa. Brigas, os vizinhos escutaram os dois gritando, brigando, né?
Por quê? Porque além de toda essa confusão, a Michelle, que eu infelizmente tenho que falar que é um ícone involuntário, ela é um ícone involuntário. Eu vou provar para vocês. Sabe o que ela fez? Ela patenteou o nome do Bolsonaro em várias marcas. Verdade, o nome do Bolsonaro agora é o melhor. O nome do Bolsonaro é dela agora. É o melhor golpe do baú já feito da história, assim. Porque é verdade, ela fez a separação de bens, né? Que a gente chama, né? Que tudo que é meu e tudo que é seu é nosso. Camarada Michele, né? À frente do comunismo mundial. Mas é isso, ela patenteou lá o nome do Bolsonaro, né, em vários produtos, né? Cara, falta muito pouco pro Bolsonaro perceber que na cadeia ele estava mais seguro, sabe? Falta muito pouco, assim. E aí eu tô falando isso pra vocês porque eu tento brincar com as coisas, mas às vezes eu fico realmente irritado, assim, porque você vê, a mídia não tá conseguindo nem disfarçar, né? A Globo News. Porque os caras ficaram meses ali fazendo campanha pro Flávio. Aí, do mais absoluto nada, eles têm que achar uma terceira via. E o mais engraçado é eles tentando... eu acho que eles se fazem essa pergunta, assim, né? Como é que eu posso envolver o PT nisso tudo? Né? Porque aparecem umas manchetes, assim, muito estranhas, assim, né? Falta muito pouco, assim, pra Malu Gaspar postar alguma coisa assim. E o Lula que gosta de cinema também. Você entende? Falta pouco pra essa mulher postar isso. Porque assim, é uma cara de pau assim, que eu fico impressionante. Assim, porque o baque foi tão forte na imprensa que os caras até lembraram do sobrenome do Flávio. Porque eles tinham tirado, não sei se vocês perceberam isso. Pega aí umas manchetes de 2, 3 meses atrás. Eles não botavam lá Flávio Bolsonaro, botavam Flávio. Virou tipo uma diva pop. Né? Tipo, né? Madonna, Cher, né? Vando. Mas E eles estão, assim, fazendo um samba-canção, assim, pra coisa fazer algum sentido, né? Porque as manchetes que eles... A manchete mais isenta, entre muitas aspas, que eles postaram foi assim: caso do Flávio gera mau humor no mercado. Meu amigo, foda-se. Por mim, o mercado pode desenvolver depressão crônica. Foda-se. Porra, mau humor do mercado, velho. Vai pescar, fazer uma aula de cerâmica, sei lá. Mau humor, né? Porque é isso que me irrita, assim, sabe? Os caras surpresos, né? O pessoal na bancada da Globo News surpreso. Meu Deus do céu. O Flávio do Queiroz, da rachadinha da milícia. Como é que a gente poderia imaginar que esse sujeito está envolvido nessa confusão, né? Porra, só teve 7 minutos no Jornal Nacional, sabe? É isso que me pega, essa história. Um dos maiores casos de corrupção envolvendo candidato à pré-presidência da República, um pré-candidato à presidência da República, teve 7 minutos no Jornal Nacional. Assim. Agora imagina se fosse um primo de 2º grau do Lula. Meu amigo do céu, né? O Jornal Nacional ia conversar no horário do Globo Rural. Mas de certeza. Ia faltar seta pro PowerPoint, porque ia faltar seta. Porque vocês superaram esse PowerPoint? Me desculpa, eu ainda não superei. Eu ainda não superei esse PowerPoint, assim, porque realmente aquilo ali foi... Eu falei, não, isso aqui é o ápice do cinismo, assim, porque às vezes a impressão que eu tenho, não sei vocês, né? Às vezes eu acho que a Globo News coloca umas coisas no ar só pra ver se alguém tá assistindo, assim. Eu acho que vamos botar um negócio muito doido aqui, pra ver se o pessoal acorda, assim, porque é o ápice do cinismo aquilo ali. A Jovem Pan viu aquele PowerPoint e falou, caralho, que isso, velho? Não, e eles pagando de louco, assim, né? Porque saiu o PowerPoint, todo mundo caiu em cima, né? Falou, pô, esse PowerPoint aí tá esquisito, né? E os caras pagando de louco, né? Como se fosse uma cartolina que apareceu do nada na mesa da pessoa. Vamos botar aqui no ar, na televisão, né? Porque eles usaram... Essa foi a desculpa literal do Globo News, né? Foi mal, tava doidão. Né? Que é uma desculpa que jornalistas, né, muito íntegros usam, né, bastante, né? Mas claro, assim, é uma crítica que eu tô fazendo aqui, mas enfim, eu também gosto de assistir a Globo News de vez em quando, porque às vezes é bom, né, se alienar um pouco do que acontece na política. Mas, gente, uma coisa que eu queria caminhar para o final aqui para falar com vocês é que eu acho que, eu não sei, a gente está vivendo um momento que me incomoda muito, que é porque assim, o pessoal tem um apego com a igreja, que a gente precisa começar a discutir isso, assim, porque, para mim, a gente está vivendo isso. Assim, o caso do Banco Master tem vários pilares e um deles é a igreja. E as pessoas não gostam de conversar sobre isso, né? Pessoas de esquerda, eu descobri isso recentemente, que tem pessoas muito de esquerda que são cristãs, né? Enfim, são contra acúmulos de bens, mas gostam de, né, trabalhar essa ideia subjetiva, né, que é a hipocrisia. Porque, assim,
É uma lógica de seita religiosa que a gente está envolvido, assim. E eu te provo isso, porque nesse exato momento, a polarização no Brasil é assim: pessoas querendo que você trabalhe menos e, do outro lado, gente bebendo detergente com bactéria. Essa é a polarização, né? De um lado, pessoas que comeriam merda pelo Bolsonaro e, do outro, pessoas. Entende? Essa é a polarização que a gente está vivendo agora. Porque, sério, se amanhã o governo lançar uma campanha contra o ratavírus, vai ter bolsonarista na internet convidando todo mundo para comer rato. Vai ter. Que é outra síndrome, a antavírus, né? Mas... porque é isso, cara. A gente está vivendo uma lógica de seita mesmo, assim, né? Porque os caras, eles não conseguem superar isso, né? Porque teve essa coisa aí do detergente, né? E os caras ficaram malucos, né? Quem a esquerda pensa que é? Para me impedir de beber meu detergente com bactéria. Canalhas. Onde é que está minha liberdade? Porque é uma lógica de seita, cara. Essa situação toda assim, é uma coisa para a gente estudar, né? Porque prova que esse pessoal só vive agora, a vida deles é viés de confirmação, né? E a confirmação é que eles são imbecis. Mas... porque é isso, eu tenho saudade daquela época que o Brasil assim, ainda tinha pessoas sensatas, sabe? Tipo, lá em 1500, sei lá. Porque é uma lógica de seita, é uma lógica maluca, assim mesmo. Os caras, tudo falando assim, não, porque os caras... estão lá boicotando o IP, o detergente IP, porque o dono é bolsonarista, é o PT, é o comunismo. Imagina quando eles descobrirem que o sangue deles também é vermelho. Imagina. Meus glóbulos brancos jamais serão vermelhos. Ou então o cara baixar uma legenda de série de TV e ver lá, PTBR. Meu Deus do céu, esses caras vão ficar malucos, porque é uma lógica de seita. É isso que eu estou tentando dizer. Porque a coisa tá estranha, sabe? Tá estranho, um fenômeno desse, né? Que um monte de gente defendendo uma empresa, né, de detergente, né, que colocou bactéria no detergente, né, e os caras defendendo, né? Porque isso que eu acho impressionante, assim, porque o quão suja é uma fábrica que conseguiu contaminar um desinfetante. O quão... assim, porque o quão sujo é isso, sabe? Porque, meu Deus, a única função do desinfetante, a única, é limpar. E os caras conseguiram. É uma incompetência, assim, que só o bolsonarista tinha que estar envolvido mesmo. Porque os caras conseguiram isso, um detergente, um desinfetante contaminado, né? Daqui a pouco os caras vão inventar um colete salva-vidas que se afoga. Porque... e eu tô numa situação terrível, tá? Vocês estão achando ruim? Eu moro em São Paulo. Vocês têm amigo lá em São Paulo? Sabe como que é a vida de uma pessoa que mora em São Paulo? É assim, a pessoa pega um copo para beber um uísque, tem metanol. Aí a pessoa vai lavar o copo no detergente, tem bactéria. Aí a pessoa fala, tudo que eu posso fazer é lavar minhas mãos. A Sabesp cortou a água de todo mundo. Essa é a situação de quem mora lá, né? Mas é isso, cara. O pessoal defendendo uma empresa privada, sabe? Que é o IP, né? A detergente IP. E olha, uma coisa que eu fiquei pensando é que a Limpol... isso eu lamento demais. Perdeu uma ótima oportunidade de fazer uma campanha publicitária pedindo para fazer o L. Porra. Perdeu aí uma oportunidade de ouro. Porque é isso, cara. É uma lógica de seita, né? Porque não bastava o pessoal estar ainda usando o detergente, né, que está contaminado. Tô eu lá na minha casa, me aparece um vídeo de um maluco mamando o detergente IP. Sim, a minha teoria é que todos nós aqui, todos vocês, todos nós, a gente morreu na pandemia. E a gente está preso no 10º ciclo que Dante esqueceu de escrever do inferno. Onde pessoas mamam um detergente IP porque não podem mamar o Bolsonaro em pessoa. É isso. A gente está no 10º ciclo do inferno. Porque... é isso. O arrebatamento aconteceu e a gente ficou. A gente ficou. Porque é isso que me dói. Eu não sei nem se o cara tá brincando.
Sabe, a gente tá nesse momento que a gente não sabe se é brincadeira, se esse cara tá fazendo sério, ele tá bebendo, é brincadeira, ele tá zoando, a gente não sabe. Porque assim, eu não sei se foi intencional, mas claramente ele tá mamando aquele detergente. O olhar dele é diferente, sabe? Ele é diferente, assim, sabe? Se esse cara vende um curso de como mamar detergente, meu Deus, ele vai ficar milionário com as passivas do Brasil, vai ficar assim, uma coisa de louco, né? E eu lamento demais, né, que um talento desse está sendo desperdiçado no bolsonarismo e não no OnlyFans aí, servindo a comunidade. Porque realmente, assim, o cara ele tá mamando o detergente, não tem como pensar de outra forma. Ele tá, exatamente. É essa a reação. Ele está mamando o detergente. Eles estão... Porra. E é difícil, porque... É isso que eu estou falando para vocês. É uma lógica assim, de seita que me incomoda. É uma lógica religiosa. E aí o pessoal ainda fica querendo converter essas pessoas. Tem um amigo de esquerda meu que falou: pô, Daniel, a eleição está chegando aí, a gente tem que virar voto. Meu amigo, tem gente bebendo detergente IP. Se mudando para o Paraguai, achando que é a Suíça. Isso não é o momento de virar voto. Essa é a hora de bater palma para maluco. É isso, sabe? Quer beber detergente, beba, morra, sabe? É isso. A gente tem que aprender, gente, a dar risada, sabe? De vez em quando, se divertir com a situação. É isso. Deixa a lei de Darwin fazer o serviço dela. É isso. Quer beber detergente, beba. Quer ir pro Paraguai, vá. É isso. Eu faço um open bar de detergente para você, vai, pronto. É isso. Não, porque por mim, não, o bolsonarista poderia organizar um desinfetaço ali na esplanada dos mistérios. Vai, tá tudo bem, vai embora. Porque é isso, meus amigos de esquerda quer converter as pessoas. Não, gente, não é isso, né? A gente tem que fazer o contrário, tem que incentivar. É isso. Ah, você não tá bebendo detergente IP porque a esquerda falou que você não pode beber detergente IP. Olha só, a esquerda também falou que você não pode comer veneno de rato, sabia? Tem que incentivar. A esquerda falou que você tem que pegar todo o seu saldo bancário e fazer um pix pra mim. É isso. A esquerda falou que você não pode pegar uma granada, tirar o pino e enfiar ela no seu cu. Você não pode fazer isso. Não pode. Porque a esquerda... Se você tem aí um grupo de WhatsApp que tem bolsonarista, faz esse exercício. Faça. Chega lá no grupo e fala assim: pessoal, vocês já ouviram falar que o oxigênio tem um veneno esquerdista? Vocês já ouviram falar disso? E fazer isso. É isso, gente. Antes de ir embora, eu queria agradecer vocês por ter vindo. Muito obrigado. E eu queria deixar vocês com esperança aí, porque está todo mundo preocupado com as eleições, né? Queria deixar vocês com esperança. Foquem no entretenimento. Porque tem, tá? Às vezes, o que eu fiz hoje foi tentar realmente juntar algumas notícias, fazer umas piadas, para vocês saírem um pouquinho mais leve daqui, mas tem algumas coisas que eu nem trago para o palco, porque eu não consigo superar a graça daquilo, sabe? Eu vou dar um último exemplo aqui, só para vocês irem embora, porque teve essa confusão aí do Dark Horse, né? Do filme do Bolsonaro, e aí me publicam uma matéria. Eu vou ler a matéria inteira. Isso aqui não é um texto humorístico, é uma matéria de jornal, que diz assim: o ponto alto das tensões teria acontecido no chamado Dia do Rolo 100. É uma tradição no cinema que, quando as gravações chegam ao 100º rolo de filme, existe uma celebração no set. Atualmente, com a digitalização do setor, a festa acontece quando se atinge o cartão de memória 100. Embora, por conta da tradição, os profissionais ainda chamem de rolo 100. Conforme a data se aproximava, boa parte da equipe não estava animada para os festejos, porque por conta das divergências políticas, mas as lideranças compraram champanhes e planejaram a celebração. O que ocorre é que o rolo 100 aconteceu no dia 22 de novembro, na data da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Resultado: a equipe abriu champanhes e celebrou com a desculpa, entre aspas, de que se tratava da festa do rolo 100. Enquanto Mário Frias e outros bolsonaristas lamentavam nos bastidores. É isso, viva o jornalismo brasileiro. Gente, muito obrigado, estou ficando por aqui, vocês foram ótimos. Muito obrigado.